Saudações a todos, chamo-me Nilza Piodoso Valério e trago aqui no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira a norma 1, apresentação de demonstrações financeiras. Trarei o objetivo, o âmbito, conceitos, componentes das demonstrações financeiras, de demonstrações financeiras consolidadas, apresentação das demonstrações financeiras, a frequência de relato, identificação das demonstrações financeiras, divulgações das demonstrações financeiras e uma demonstração prática de como irão funcionar os modelos das demonstrações financeiras. O objetivo principal desta norma é de estabelecer bases e requisitos mínimos para a apresentação das demonstrações financeiras, bem como assegurar a comparabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade durante períodos contabilísticos anteriores. Âmbito: uma entidade deve aplicar esta norma quando apresenta ou prepara as suas demonstrações financeiras, e a finalidade delas é de serem preparadas na base ou de acordo com o PGC-NIR. Demonstrações financeiras é uma representação estruturada da posição em que a entidade se encontra, bem como seu desempenho financeiro ao longo do período contabilístico. E o principal objetivo é fornecer informação aos utilizadores sobre a posição atual e financeira da empresa. Encontramos aqui 5 componentes das demonstrações financeiras, que são o balanço, que é onde se evidencia a situação financeira da entidade numa determinada data. Evidencia os ativos correntes e os passivos correntes da entidade. Temos também a demonstração de resultados, que é muito importante, uma vez que evidencia a performance da entidade no período compreendido nas demonstrações financeiras. Temos também a demonstração de variações de capital, que evidencia as alterações ocorridas no período do capital próprio da entidade, evidenciando separadamente, em particular, variações que resultam das operações com detentores de capital, bem como o resultado integral da entidade. Temos também demonstrações de fluxo de caixa. As demonstrações de fluxo de caixa podemos encontrar lá representadas as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Temos demonstrações, notas explicativas. As notas explicativas são importantes também porque são uma componente das demonstrações financeiras. Fornecem informação qualitativa e quantitativa relativamente às demonstrações financeiras, permitindo melhor compreensão da situação financeira da empresa. Por exemplo, podem existir na apresentação das demonstrações financeiras, nos outros mapas que nos referimos, informações relevantes que precisamos saber o porquê da sua posição nas demonstrações financeiras. E é a partir das notas explicativas que poderemos perceber o porquê. Demonstrações financeiras consolidadas. A empresa-mãe é obrigada a preparar e apresentar as demonstrações financeiras quando se verificam seguintes circunstâncias. A empresa-mãe for ela própria uma subsidiária totalmente detida ou uma subsidiária parcialmente detida por uma entidade e seus detentores de capital. Demonstrações financeiras consolidadas, continuando, quando os instrumentos de dívida ou de capital próprio da empresa-mãe não são negociados no mercado aberto de capitais. E também quando a empresa-mãe final ou qualquer empresa-mãe intermediária preparar demonstrações financeiras consolidadas disponíveis para uso público que cumpram as disposições do PGC-NIR. É importante também referir que a preparação e apresentação das demonstrações financeiras consolidadas por uma empresa-mãe não dispensa essa empresa de preparar e apresentar demonstrações financeiras individuais relativas à sua
atividade isoladamente considerada. Ou seja, se temos uma empresa-mãe e temos as suas sucursais, cada uma delas deverá apresentar as suas demonstrações financeiras isoladamente. A apresentação apropriada das demonstrações financeiras. Ela exige uma representação fidedigna dos efeitos das transações e outros acontecimentos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gasto, tal como foi definido no quadro conceptual. Frequência de relato. A entidade deve apresentar um conjunto completo de demonstrações financeiras pelo menos uma vez ao ano. Quando uma entidade altera o fim do seu período contabilístico e apresenta demonstrações financeiras para um período mais longo ou mais curto do que um ano, deve divulgar o período coberto pelas demonstrações financeiras, a razão para a utilização de um período mais longo ou mais curto, o fato de que as quantias apresentadas nas demonstrações financeiras não foram comparáveis. Identificação das demonstrações financeiras. A entidade deve identificar claramente cada uma das demonstrações que compõem o conjunto completo das demonstrações financeiras. E para ser compreensível, a entidade deve mostrar de forma evidente, quando necessário, repetidamente, a seguinte informação: o nome da entidade que relata e o período contabilístico anterior. Se as demonstrações financeiras se referem a uma atividade individual ou são demonstrações financeiras consolidadas de um grupo de empresas, a data do fim do período contabilístico de relato ou período contabilístico de relato coberto pelas demonstrações financeiras, a moeda de relato e o grau de arredondamento usado na apresentação das quantias. Demonstração de resultados. Uma entidade deve apresentar, na demonstração de resultados, todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos no período contabilístico, ou seja, a classe 6 e a classe 7, respectivamente. E também deverá apresentar demonstrações de resultados por naturezas ou por funções. A seleção por um destes modelos é uma questão de julgamento da entidade, mas deve escolher aqui proporcionar informação mais fiável e relevante, tendo em conta os objetivos da entidade. Método da natureza por despesa. Nesta forma, a entidade agrega as despesas de acordo com a sua natureza: amortizações, compra de materiais, custo de transportes, benefícios de empregado e outros custos, e não imputa as funções dentro da entidade. Este método é mais simples, dado não ser necessária qualquer classificação funcional. Enquanto que no método da função por despesa, as despesas são classificadas de acordo com a função como parte do custo das vendas ou, por exemplo, de gastos de distribuição de atividades administrativas. No mínimo, a entidade deve divulgar o custo das vendas separadamente das restantes despesas. Este método pode proporcionar informação mais relevante para utilizadores do que o método de natureza de despesa. Ou seja, no método de natureza por despesa, nós temos os gastos gerais da entidade com relação às despesas, enquanto que no método da função por despesa, a demonstração de resultados já vem especificada com relação a cada área que a entidade apresenta. Se, por exemplo, temos uma empresa em que tem a parte administrativa e tem a parte fabril, na demonstração de resultados por função, ela vem apresentada todas as despesas relacionadas à área fabril detalhadamente, enquanto que na demonstração de natureza, demonstração por natureza, vem apresentada todas as áreas da empresa, seja ela administrativa
ou fabril, mas somando todos os gastos na totalidade. Demonstrações das variações no capital próprio. As variações no capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico de relato refletem o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante o período. Demonstrações de fluxos de caixa. Proporciona aos utilizadores das demonstrações financeiras a base de avaliação de capacidade que a entidade pode gerar, que a entidade tem para gerar caixa e equivalentes de caixa e das necessidades que as entidades dessas entidades ao utilizar esses fluxos de caixa. Notas explicativas. Elas devem apresentar a informação sobre as bases de preparação das DFs, divulgar a informação exigida por qualquer das normas constantes do PGC-NIRF que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações, prestar informação que não esteja apresentada em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que sejam relevantes para a compreensão de qualquer uma delas. Divulgações de políticas contabilísticas. Devem ser divulgadas no resumo das políticas contabilísticas significativas a base ou bases de mensuração usadas na preparação das DFs, bem como outras políticas que sejam relevantes para a compreensão dessas mesmas demonstrações. Trago aqui um exemplo de notas explicativas. Designação da entidade, a localização, a natureza da sua atividade, a designação mãe da empresa, a sede da empresa mãe, a data e o órgão que autorizou as demonstrações financeiras e a base de preparação destas mesmas demonstrações financeiras. Trago aqui um balanço, um modelo de balanço inicial, onde apresentamos aqui nos ativos não correntes e ativos correntes. Depois temos o capital próprio, depois temos o passivo, os passivos não correntes e os passivos correntes. As respectivas notas explicativas. Podemos perceber que aqui temos notas, a coluna de notas, onde apresenta-se a nota 1, a nota 2, a nota 3 sobre empréstimos, a nota 4, impostos a pagar. A posterior, nas notas explicativas, podemos verificar aqui a nota 1, ativos tangíveis, 600 mil meticais, correspondente a uma viatura de 300 mil meticais, 5 computadores, 20 mil meticais, uma secretária de 100 mil meticais. A nota 2, clientes, 100 mil meticais. A nota 3, empréstimos obtidos, 150 mil meticais e a respectiva nota. A nota 4, impostos a pagar, 25 mil meticais e a respectiva nota. Trago aqui uma demonstração de resultados. Temos aqui as contas da classe 7 e as contas da classe 6, que são os custos. Depois temos os resultados operacionais, depois temos os resultados financeiros, os resultados antes do período, o imposto sobre rendimento, caso exista, e os resultados líquidos do período. Trago aqui também uma demonstração de variações no capital próprio. O saldo no início do período, temos aqui o capital social e outras componentes relacionadas à atividade da empresa. Depois temos o resultado absoluto, outras componentes, encontramos aqui o total, e o saldo no fim do período, que é de 1.300.000. Trago aqui a demonstração de variações de capital também. Encontramos aqui o saldo em 2016, 500 mil meticais, outras componentes, 150 mil, totalizando 650. O resultado absoluto do período, 650 mil. O saldo no fim de 2016, 650.
Termino assim a minha apresentação da norma 1. Espero que esta norma ou esta explicação tenha sido compreensível. Agradeço pela atenção dispensada.